Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Recentemente, nos últimos dias, aconteceu algo que eu já estava esperando que acontecesse já faz algum tempo, não porque eu queria que acontecesse, mas era bastante óbvio. Com toda essa propaganda que existe nas redes sociais e, enfim, por diversos meios, né, de enriquecimento milagroso, por meio dos experts, por meio dos gênios das aplicações financeiras, que conseguem fazer qualquer quantia investida render 5, 6, 10% ao mês, porque são os verdadeiros gênios das criptomoedas, dos day trade, da compra e venda de ações, do mercado financeiro. Então eu já estava esperando que esse tipo de golpe, que afeta muitas pessoas no Brasil, que tem colocado inclusive seus parcos recursos na mão de um monte de empresas picaretas e perdido tudo, que isso logo chegaria em pessoas um pouco mais famosas. E aconteceu com os jogadores do Palmeiras, né? Alguns jogadores do Palmeiras, que foi revelado aí nas últimas semanas, que colocaram alguns milhões numa empresa chamada Xland, lá do Acre, que supostamente oferecia rentabilidades de 3,5% a 5% ao mês, de 3,5% a 5% ao mês, com aplicações no mercado de criptomoedas. E aí a gente já viu o que aconteceu, né? Não conseguiram resgatar seu dinheiro, perderam tudo. Então, venha calhar esse episódio para me apresentar aqui para todas as pessoas que acompanham o canal, para o grupo mais amplo que for possível, como identificar qualquer pirâmide, qualquer golpe financeiro. Mas mais do que isso, né? Seguindo a esteira aqui do canal, vou procurar discutir aqui com vocês, baseado no funcionamento do modo de produção capitalista, essa loucura que é o capitalismo, né? Por que as pessoas acreditam que elas vão conseguir ganhar e se enriquecer dessa forma no mercado financeiro e como isso é, na maior parte das vezes, impossível, né? Como o capitalismo funciona para fazer com quem já tem dinheiro continue a ter cada vez mais dinheiro, que quem não tem continue não tendo ou continue tendo acesso aos recursos que ele consegue por meio de salário e coisas desse gênero, tá? Ainda que ocasionalmente alguma pessoa consiga ascender. Mesmo nesses casos, no capitalismo tende a ser muito mais por elevada remuneração do que por aplicações no mercado financeiro. Mas nós vamos entender o porquê do critério que eu já vou apresentar para vocês aqui agora para identificar qualquer pirâmide, golpe financeira, que é absolutamente impossível, eu vou repetir, é absolutamente impossível ter um tipo de aplicação que vai render juros de 10, 9, 8, 5, 4, 3 ou mesmo 2% ao mês. É impossível, tá? Então, todas as vezes que vocês encontrarem ofertas aí milagrosas dos experts do mercado financeiro que prometerem rentabilidades, né? Toda aplicação, tá? Aqui, vamos escrever, que promete juros, né? Vamos pôr rentabilidade, que é mais genérico. Rentabilidade de 2, 3, 4, 10% ao mês é golpe. Todas, tá? Não tem nenhuma exceção, tá? Normalmente são pirâmides financeiras, tá? Pirâmides financeiras é muito divulgado hoje, inclusive quase todas as pirâmides financeiras que existem, elas têm uma tática que é mais ou menos o seguinte, quando elas vão fazer propaganda para vocês, elas já começam falando o seguinte: não é pirâmide financeira. Toda vez que isso acontecer, você pode saber que é. Tá entendendo? Então a pirâmide financeira é o seguinte: no lugar de pegar o recurso que foi aplicado e aplicar em outros lugares, por exemplo, para ganhar 10% e pagar 5% para quem colocou o recurso lá, eles pegam as novas pessoas que entram na pirâmide, tá? O recurso dela para pagar os juros daquelas que já estão. Então, suponhamos que tenha lá na empresa 100 milhões que elas ganharam, né? Arrecadaram aí de centenas de pessoas com rentabilidade 5% ao mês. Ela vai ter que pagar 5 milhões no primeiro mês, 5 milhões e 500 mil no segundo para essa turma e tudo. Como é que eles pagam esse recurso? Aplicando esse dinheiro, ganhando um valor maior ainda, pagando 5% para quem colocou o dinheiro lá e a empresa ainda ficando com um excedente para ela? Não. Eles pegam as novas pessoas que aplicam dinheiro e utilizam o recurso dela para pagar os juros das que já estão lá. Óbvio que a hora que para de crescer a quantidade de pessoas a entrar nessa empresa, a coisa toda explode. Aí o dono, o proprietário, já comprou
recursos em outros nomes, colocou uma parte do dinheiro em contas irrastreáveis, foge, muitas vezes decreta a falência da empresa e fica com boa parte do seu dinheiro. E é um mecanismo que dá a impressão de que funciona, porque a pessoa coloca lá o dinheiro e, de fato, nos primeiros meses ela recebe os juros, né? Mal sabe ela que esses juros está sendo pago com o dinheiro das outras que estão entrando no esquema. E que quando parar de entrar uma massa grande de pessoas, não vai ter como mais pagar esses juros e a coisa toda vai desabar. Existem vários mecanismos de pirâmide, tá? Nem toda pirâmide é financeira. Tem pirâmides que nem são ilegais. Por exemplo, no comércio é muito comum um esquema de pirâmide. Todo mundo já deve ter, quem assiste muito YouTube, acho que vai ser o caso de quase todos aqui, porque estamos no YouTube, deve ver com frequência aquelas propagandas que a pessoa mostra assim na tela: veja quanto eu faturei esse mês, aí tem lá 250 mil, 350 mil, venha participar do meu esquema e trabalhe da sua própria casa, usando o seu próprio computador. Aí, normalmente o cara está gravando com uma Mercedes do lado, num hotel de luxo, lá em Roma, né? Muitas vezes, nesses casos, são pirâmides comerciais, né? Que não é necessariamente um mecanismo ilegal. Então, a pessoa ela vende produtos de uma outra empresa e ela vai ganhar uma comissão por essa venda, por exemplo, sei lá, de 15%, de 20%, e ela terceiriza essa venda. Ela passa para mais 100 pessoas vender para ela. Ela pega esse excedente e divide com a pessoa que está vendendo para ela. Essas 100 pessoas podem, se elas quiserem, pegarem outro grupo de pessoas para vender para ela e assim dividir o lucro também. Óbvio que esse mecanismo vai criar uma pirâmide com uma profundidade pequena, porque vai chegar um momento que não compensa mais você colocar outras pessoas para vender para você, ou melhor, não vai compensar para as outras pessoas vender para você, porque o percentual que elas vão ganhar vai ser muito pequeno, né? Então essas pirâmides aí, elas têm 3 ou 4 níveis no máximo, e normalmente só quem está no topo ganha muito dinheiro. Quem está embaixo se mata de trabalhar para enriquecer quem está em cima. Mas não é necessariamente um golpe nesse caso, porque essas pirâmides comerciais, vamos chamar assim, não é um mecanismo que está fadado a implodir. É apenas um mecanismo de trabalhar para um terceiro, para um quarto, para um quinto, dividindo aquele excedente a qual você tem direito enquanto um parceiro comercial, vamos chamar assim. Então tem esse tipo de pirâmide também, tá? Então, dito isso, vamos entender agora o porquê é impossível ter rendimentos de 2, 3, 4, 10% ao mês em qualquer tipo de aplicação, como investimento fixo, como renda fixa, garantida. Por que é impossível? Então, a primeira lição que vocês têm que aprender, e que nós tratamos disso no canal exaustivamente, eu trato disso o tempo todo, é que riqueza, meus caros, não vem do nada. E o dinheiro, ele apenas expressa a riqueza que é produzida e que circula. Vamos até criar aqui, então. Vamos entender de onde que vem os juros. Riqueza não vem do nada. O dinheiro, ele apenas expressa a riqueza produzida. Então, um dos maiores motes do capitalismo, que gera tanta ilusão, inclusive ilusão de enriquecimento fácil, é que no modo de produção capitalista, que não tem planejamento consciente nenhum e que é tudo feito pelo mercado, independente das nossas escolhas e alheias ao nosso controle, a expressão da riqueza se separa da riqueza. Então, uma empresa pode produzir o que quer que seja e aquilo ali vai se expressar em dinheiro. E esse dinheiro depois ele pode percorrer autonomamente um monte de circuitos. Por exemplo, um pedaço dele pode ser apropriado pelo banco na forma de juros. Esse banco que se apropriou de um pedaço do valor daquilo que foi produzido, ele pode, por sua vez, jogar esse dinheiro no mercado de criptomoedas, e depois essa criptomoeda pode ser utilizada para comprar ação. Então a gente perde de vista a origem da riqueza, tá? Mas não interessa o percurso que é feito, toda a riqueza expressa em dinheiro ou em outros ativos financeiros, como ações, por exemplo, sempre expressa a riqueza que é continuamente produzida e reproduzida dentro da sociedade. Sempre, sempre. Então, a origem de todo o excedente, ela está no quê? No lucro do capitalista, o que tecnicamente nós chamamos de mais-valia. Tem uma diferença entre mais-valia e lucro, mas não vem aqui ao caso, porque quantitativamente vamos considerar como sendo a mesma coisa, né? Então, suponhamos, tá? Vamos entender isso, que uma pessoa
ela adiante, ela invista 100 milhões, tá? 100 milhões de reais, vamos supor aqui na indústria do aço, tá? Pode ser qualquer outra. Ora, esses 100 milhões que ela vai adiantar é para pagar o quê? Os custos, né? Tem os custos de produção, que são máquinas, equipamentos, a própria força de trabalho das pessoas que estão manuseando essas máquinas, esses equipamentos, energia e etc. Suponhamos que seja 80 milhões, tá? E vai ter ainda os custos improdutivos. Suponhamos que seja 20 milhões. O que são esses custos improdutivos? Venda, administração, pesquisa e desenvolvimento, ou seja, todo tipo de atividade que ela é necessária para esse empreendimento funcionar, né? Sem ter a administração dele, não tem como ele funcionar. As coisas precisam ser compradas e vendidas, então precisa de um RH, precisa de um departamento de vendas, mas essas funções, embora necessárias, elas não estão agregando valor, elas são custos improdutivos necessários. O fato de você vender a mercadoria não faz com que a mercadoria tenha mais valor por causa disso. Então, quando você aumenta o preço da mercadoria para poder vender, você só está dividindo o valor dela com aquilo que a produziu, tá? Se a mercadoria vai de 100 para 120 reais, o comércio só está pegando ali 15%, né? 20 sobre 120 do valor daquela mercadoria para poder comercializá-la. Então, a pessoa vai investir aqui 100 milhões, então nós temos os custos de produção. Se a gente descontar só os custos de produção no interior do que você vai obter com a venda desse produto, a gente tem o que é chamado de lucro bruto. Se nós contarmos os dois custos de produção e improdutivo, nós temos o lucro operacional, né? Então, pôr aqui um pouquinho, vamos subir. Então, suponhamos que ao se vender essa indústria de aço, né, ao se vender o produto, eles sejam vendidos por 120 milhões de reais, tá? Então, o lucro bruto, vai ser quanto? Então, nesse caso, o lucro bruto vai ser 40 milhões de reais, porque você gastou 80 milhões em custos de produção e vendeu por 120, mas tem ainda os custos improdutivos. Então, o lucro operacional vai ser de 20 milhões. Correto? Ora, você vai ter, então, uma taxa de lucro aqui. Qual que vai ser taxa de lucro? A taxa de lucro operacional vai ser os 20 milhões extras que você obteve dividido pelos 100 milhões que você adiantou, que vai ser, então, 15%, né? Vai ser 20% nesse caso. Você aplicou 100 milhões e recebeu 120. Pois bem, isso aí é a taxa de lucro operacional, e esse lucro operacional ele é chamado também de EBITDA ou EBIT. Tem algumas diferenças entre lucro operacional e o EBITDA, mas não vem aqui ao caso, né? São detalhes, tá? O que são os juros, meus amigos? Tá? Os juros nada mais são do que o seguinte: baseia-se numa coisa que se chama sistema de crédito, que está dentro do sistema bancário, né? Observe que se cada um dos empreendimentos atuassem de maneira isolada, eles iam ter o seu próprio caixa, esse dinheiro ia ter que ficar imobilizado ali até o momento em que você pudesse adiantar de novo para voltar a produzir. E mais, às vezes você precisa ampliar o seu negócio e você sequer dispõe do capital necessário para isso, você só vai obter no longo prazo, né? Então, suponhamos que essa empresa aqui que você adiantou 100 milhões para ganhar 120, você descobre ali tem ali uma nova tecnologia no mercado que vai te permitir produzir mais em menos tempo, por exemplo, tá? Só que você vai precisar investir 500 milhões para poder fazer essa mudança tecnológica, e você não tem os 500 milhões. Como que você faz? Ora, você compartilha o excedente de todos os capitalistas que atuam na sociedade em um sistema unificado, de maneira que esse dinheiro pode ser emprestado, né? Você vai ter a cada momento, suponhamos, tá? São números fictícios aqui, 100 capitalistas que estão depositando o seu excedente
nesse sistema bancário e você tem 10 que estão precisando de quantidade de recursos maior para ampliar seu investimento, para substituição tecnológica e tudo mais. Então, é aí que entra o mecanismo dos juros. Né? De onde vêm os juros? Os juros não vêm do dinheiro, não vêm da capacidade mágica do dinheiro se autovalorizar. O dinheiro não pode se autovalorizar de maneira mágica e de maneira automática. Então, suponhamos, né, que esse capital aqui, esses 100 milhões que foram adiantados, foram um empréstimo que você pegou lá no passado que está sendo depreciado a cada ciclo de produção, ou pelo menos uma parte dele se deve a esse empréstimo. Então você vai dividir essa taxa de lucro que você ganhou aqui no final com os bancos, com quem te emprestou, tá? Então os juros, ele vai ser sempre a divisão da mais-valia, ou a divisão do lucro operacional. Então, como a parte do capital que foi empregado se deve a um empréstimo que você adquiriu com um banco ou com outra instituição financeira qualquer, você vai, quando você obtém, no caso, seus 20% aqui de lucro operacional, você vai destinar 5%, 10%, por exemplo, desse valor para aquele que emprestou o dinheiro. Os juros estão, na verdade, então, ele é um percentual do lucro operacional. Aí eu pergunto para vocês, no mercado hoje, qual é o tamanho do lucro operacional médio das empresas? Gira em torno de 15%. Tá? Tem empresas, estou pegando esse número aqui redondo e tudo, apenas para a gente ter uma ideia. Tem empresas que vão ter taxas de lucro maiores, tem empresas que vão ter taxas de lucro menores, mas elas orbitam em torno disso aí. E a concorrência tende, inclusive, a nivelar essas taxas de lucro. Porque os empreendimentos com taxa de lucro muito baixa tendem a ser abandonados, se reduz a quantidade que é investida nele, e os investimentos com taxas de lucro muito alta, uma quantidade de capital grande costuma ir para lá para se apropriar daquela taxa de lucro mais alta. Né? Então, a tendência pela concorrência, na medida que isso aí acontece, é as taxas de lucro mais elevadas caírem e as mais reduzidas subirem. Mas isso é um tema que a gente pode discutir em outro lugar. O fato é que se nós temos aí uma taxa de lucro operacional nas empresas que produzem riqueza, que produzem mercadorias cujo valor o dinheiro expressa, na casa de 15%, como é que você vai ter uma taxa de 15% ao ano? Tá? 15% ao ano. Como que você vai ter juros de 5% ao mês? Eu já fiz os cálculos aqui para vocês, já está aqui do lado, tá? Um juros de 2% ao mês, no ano, é um juros de 26,82%, tá? Sim, juros não é só você pegar 2 e 12 meses, então é 24. Não, porque juros é sempre juros sobre juros, né? 10% sobre R$100, no primeiro momento dá 110, mas quando você bota 10% de novo, não dá 120, dá 121, porque agora os juros incidem sobre aquele valor, aquele juros que já foi agregado ao valor inicial no primeiro momento, tá? Então isso aí é juros compostos. Se vocês procurarem aí na internet, tem calculadoras de juros composto online a rodo. Uma taxa de juros de 3% ao mês dá 42,58% ao ano. Uma taxa de juros de 3,5% ao mês dá 51,11% ao ano. E uma taxa de juros de 5% ao mês dá 80% ao ano, 79,58%. Agora eu pergunto para vocês, como extrair juros tão elevados de um lucro operacional que, na média, é 15%? Impossível. Os juros é uma divisão do lucro, em particular do lucro operacional. Depois o lucro operacional, né, que nós vimos aqui em cima, esse lucro operacional ele vai ser dividido, por sua vez, em juros pagos ao banco, impostos também, mas imposto sobre o lucros, né, sobre o rendimento pago ao Estado, e o lucro líquido, que é pago, que é o que fica com a empresa.
esse lucro líquido, por sua vez, uma parte dele é entregue para a conta bancária, né, direta aí dos acionistas, dos proprietários, que vão ser os dividendos, tá? Então tá todo o esquema aqui da produção e da distribuição dos valores aqui para vocês. Você vai ter um lucro bruto que vai indicar a quantidade de riqueza que foi produzida. Você vai ter o lucro operacional que vai descontar nessa riqueza que foi produzida os custos que, embora não produzem riqueza, são necessários para distribuir, para administrar, para manter essa riqueza. Aí esse lucro operacional vai ser dividido com outros agentes capitalistas, né? Com bancos, que vão receber uma fração desse lucro operacional na forma de juros. Com o Estado, que vai receber uma fração desse lucro operacional na forma de impostos sobre o rendimento, que no Brasil são quase irrelevantes. E lucro líquido é o que sobra para quem fez esse empreendimento. Mas todo esse valor que nós estamos vendo aqui, ele foi originado, no caso aqui, na indústria do aço, ou nos diversos outros empreendimentos produtivos que produzem mercadorias que tem na sociedade. O dinheiro permite ao quê? Que esse valor, ele não, né, o valor produzido aqui na mercadoria caneca, você não precisa da caneca para tê-lo, ele possa se expressar separado da caneca. Esse valor da caneca aqui, uma parte dele vai ser para pagar as mercadorias usadas para produzir a caneca, correto? Então, por isso que você tem os custos produtivos e improdutivos. Uma parte excedente, o valor que foi de fato agregado à produção dessa caneca, vai ser dividido aqui entre bancos, entre o Estado, com a própria empresa. Então não tem como, é absolutamente impossível você ter juros, tá, de 26% ao ano, que seria 2% ao mês, de 42% ao ano, que seria 3%, de 51% ao ano, que seria 3,5% ao mês, de 80% ao ano, se os empreendimentos produtivos que atuam na sociedade extraem todas elas uma taxa de rentabilidade de lucratividade na casa dos 15%. E esses 15% vão ser divididos ainda. Uma parte juros para o banco, uma parte fica com a empresa, uma parte vai para o Estado. Tá entendendo? Então é por isso que é absolutamente impossível taxas de juros tão elevadas. Só pode ser golpe. Mas aí nós vamos entrar no segundo ponto aqui do nosso vídeo, tá? Não, antes outro aspecto importante aqui, né? Segundo tópico, se os juros é uma divisão do lucro operacional, né? O que determina o tamanho dos juros? Uma questão importante para a gente conseguir avançar. Então a gente viu que na média os capitalistas vão ter aí uma rentabilidade, os capitalistas industriais, produtores de riqueza, na casa na casa dos 15%. Os juros, então, ele pode variar dentro dessa margem. E existem inúmeros elementos que interferem na taxa de juros. Evidentemente, os juros não pode ficar por muito tempo perto desses 15%. Nem perto, tá? Porque senão o que vai acontecer? Todo investimento produtivo da sociedade vai deixar de existir. Ora, se o cara investe lá 100 milhões, ele obtém 15 milhões de lucratividade, ele tem que entregar tudo para o banco, ou tem que entregar quase tudo para o banco, todo mundo vai pegar o seu capital e vai aplicar no sistema de crédito, toda a riqueza vai deixar de ser produzida, nem juros mais você vai ter, a sociedade implode. Então, esse juros ele é menor, né? Esse juros ele é necessariamente menor que o lucro operacional médio da sociedade, tá? Em algumas situações muito específicas, ele pode se aproximar desse valor, tá? Em situações de crise, por exemplo, os juros têm que ser bem mais alto, porque a maioria dos capitalistas, não conseguindo mais ampliar o seu processo produtivo, às vezes não consegue mantê-lo nem na mesma escala, eles pegam o seu capital e recorrem ao mercado financeiro provisoriamente, confiando aí que o Estado vai fornecer para eles esse lucro, arrancando da população na forma de impostos, né, e de outras empresas capitalistas e pagando para ele esses juros que não mais está investido em lugar nenhum. Mas a tendência nesse momento da taxa de juros ficar muito elevada, mas ela não pode ficar muito elevada por muito tempo, senão ela vai sugar todo o capital da sociedade
para o Estado não vai ter nem como mais arrecadar riqueza, porque a produção vai minguar cada vez mais, vai reduzir cada vez mais, tá? Então essa taxa de juros, ela vai oscilar aí, nesse caso, entre esses 0 e 15%, que é o número que nós estamos tomando aqui como sendo o lucro operacional da sociedade, mas ela tende a ser bem menor do que isso na maioria do tempo. Mas, Gustavo, a taxa de juros Selic do governo está em 13% agora? Está em 13%, mas tem inflação, né? Então, o ganho que você tem hoje em aplicar na taxa Selic é uns 8% ao ano, tá? Uns 8 e poucos por cento ao ano. Isso aí por mês vai dar menos de 1%, tá? Vai dar 0,5% ao mês, aí, algo em torno de 0,5% ao mês, tá? Essa é a rentabilidade de juros hoje, no momento que a taxa de juros está muito elevada. Mas tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. Quem vai emprestar para as empresas, normalmente não é você. Quem empresta para as empresas são os bancos. Então tem mais um problema. Os juros pagos pelos bancos aos credores, ou seja, as pessoas que depositam o seu dinheiro no banco, é menor que os juros que o banco cobra das empresas. Então, olha o tamanho da divisão. Vamos lá. Nós temos aqui 15%, tá? Ficou tampado aqui, subi. Nós temos aqui 15% de lucro operacional. Suponhamos que essa empresa pague aí uma taxa de juros, divida o seu lucro com os bancos que emprestaram dinheiro. Suponhamos que ela pague aí 7% ao ano, tá? Que é o 15% de lucro operacional ao ano. Suponhamos que ela pague 7% ao ano. Só que as pessoas que aplicaram seu dinheiro no banco, esses juros vai ser menor ainda. Vai ser, por exemplo, sei lá, 3% ao ano. Tá? Porque senão o banco não vai ganhar nada. Tá entendendo? Senão o banco não vai ganhar absolutamente nada. Então, os juros que ele cobra das empresas, que já é só um pedaço do lucro operacional, portanto tem que ser menor do que esse lucro operacional, significativamente menor, é um juros mais elevado do que aqueles que as pessoas ganham a fazer a aplicação dela no banco, tá? Então, se você der sorte, vai ser isso aqui que você vai ganhar com a aplicação bancária. Eu não estou falando de poupança não, mesmo outros tipos de aplicação bancária. 3%, tá? Às vezes você até perde. Muitas vezes os juros que o banco paga aos credores do banco, nos diversos tipos de aplicação, ele fica menor do que a inflação acumulada no ano inteiro. Seu dinheiro se deprecia, você perde valor. Os juros às vezes atuam simplesmente para compensar a desvalorização da moeda. Isso que eu estou falando, ainda que eu estou usando aqui uma base teórica marxista, que é aquela que de fato explica o funcionamento da sociedade, não é um monte lero-lero, mas isso é mais ou menos conhecido, tá? Pela maioria das economistas, das pessoas, de uma forma ou de outra, tá? E as pessoas intuitivamente, elas têm uma ideia que não tem como ter um juros de algo que vai ser aplicado no sistema produtivo, que vai render aí ao ano, como a gente viu, 50%, 80%, 100%. Então é por isso que essas empresas de pirâmide e golpe financeiro, elas utilizam dois outros mecanismos para justificar para você juros tão elevados. Esses mecanismos são o das criptomoedas e o que hoje se chama de day trade. Lá vamos explicar o que é. Compra e venda de, normalmente, ações, mas de outros ativos financeiros num curto espaço de tempo no mercado. Então, eles viram assim e falam, não, as pessoas intuitivamente elas sabem que não dá para render 50%, 80% ao ano de maneira fixa. A gente viu ali que, na verdade, você não rende quase nada com aplicações financeiras, né? Os bancos ainda ganham alguma coisinha dividindo com um pedaço do lucro das empresas, mas a fatia que os bancos passam para o credor do banco é muito inferior, tá? Aí como é que eles conseguem enganar um monte de pessoas? As pessoas vão lá e olham os índices econômicos e veem de fato criptomoedas valorizando às vezes 500% ao ano. Isso acontece, né? Por exemplo, o Bitcoin já chegou a valorizar aí 500% no ano, tá?
e outras criptomoedas mais novas, às vezes até mais do que isso, no intervalo do ano. Elas vão lá e olham ações de empresas e encontram algumas que valorizam 100, 200 e 300% ao ano. Então, vocês vão conseguir encontrar exemplos aí sem grandes dificuldades de criptomoedas que valorizaram, tiveram essa taxa de rentabilidade, ou de empresas isoladas que cresceram isso tudo, né? Que cresceu 100, 150, 200% ao ano. Então, qual que é o mote, né? Qual que é a pegadinha? Ora, é você encontrar os experts do mercado, né? Os gênios do mercado, esses caras aí todos espertos, que sabem o que vai crescer, o que vai disparar. Eles vão fazer aplicações aí em criptomoedas, né? Ganhando essas lucratividades aí de 500% ao ano, e vão dividir um pedacinho com você. Olha como é que eles são gente boa, né? Então, se eles ganharem 500%, por que eles não podem pagar 80% para você? Ora, se tem empresas que crescem 100, 200, 300% ao ano, e tem pessoas que sabem que empresas são essas e vão ganhar esse valor todo de rentabilidade no ano, por que não? Eles não podem pegar seu dinheiro, aplicá-lo nesses negócios, né? E te pagar 80% ao ano e ficar com o restante. Então, é baseado nesse fenômeno de que tem essas coisas que sobem muito, que tem essa rentabilidade anual toda, e tem empresas que tem essa rentabilidade toda, que esses grupos, essas empresas picaretas, golpistas, conseguem te enganar, que o que elas estão fazendo é o seguinte: aplicando em criptomoedas com alto potencial de valorização, ou em day trade, que é o quê? Em day trade envolve criptomoedas também, não é só ação, não. A ideia aqui é a seguinte: ora, day trade eu não compro uma ação e deixo ela lá por um mês, um ano, 5 anos, 10 anos e vejo o tanto que ela valoriza. Todos os dias, né? Por isso que tem essa palavra day aqui no nome. Todos os dias a pessoa ela vai comprar ações no início do dia e vender no final. Então ela vai tentar identificar aquelas que têm ascensão tendência de crescimento, ela compra no início do dia, vende no final, assim, ela espera com a cotação mais alta e repete esse procedimento dia após dia, tentando evitar o quê? Como o movimento das ações tem aquele crescimento e depois cai, que ela consiga fazer a maioria das compras dela dessas ações que estão crescendo, e quando essas ações estiverem caindo, ela já está comprando outras. É essa a lógica que está por trás, tá? Da ideia do day trade. Acontece, meus caros, que isso aqui também é picaretagem, não funciona, não como regra, e você não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer. Vamos voltar aqui à nossa primeira premissa da teoria do valor, que é a mais importante. Riqueza não vem do nada. O dinheiro apenas expressa a riqueza produzida. Então, por que às vezes uma criptomoeda pode crescer 500% ao ano, se a maioria dos empreendimentos estão gerando aí 10, 15, 20% de lucro operacional, se tiver bem? Por uma razão muito simples, porque aqui você está fazendo troca de uma forma monetária pela outra, né? O dinheiro só expressa a riqueza. Então, quando uma criptomoeda dessa é criada, quanto que ela vale, né? Quanto vale a criptomoeda quando ela é criada? Nada. Porque aquilo ali não está expressando riqueza nenhuma, tá? O valor do dinheiro não é dado pela quantidade de riqueza contida no dinheiro simbólico ou materialmente considerado, mas nas mercadorias que ele expressa. Então, quando as pessoas começam a utilizar essa criptomoeda, e não esqueçamos, o valor da mercadoria pode se autonomizar. Então, tem lá uma fração do valor que é apropriada na forma de lucro, o cara acumulou aquele lucro, ele pode comprar criptomoedas com ele, ou seja, mudar a forma de dinheiro do real para o Bitcoin. Ele pode passar para o banco, que por sua vez vai comprar criptomoedas, né? Então, o valor, ele embora esteja vinculado às mercadorias, ela pode se separar dela e se expressar de distintas formas. Mas aquele valor apenas vai continuar a existir se aquela produção continua reproduzindo, tá? Porque a mercadoria é consumida, seu valor desaparece e é substituída pela outra que é produzida no seu lugar e assim sucessivamente. Então vamos lá. Então, quando as pessoas começam a utilizar a criptomoeda,
ela começa a ganhar valor, né? Não porque a criptomoeda em si vale alguma coisa, e nem é porque as pessoas confiam no valor da criptomoeda. São as explicações que tem por aí que me dá vontade de rir ou de chorar, né? Que o dinheiro vale porque as pessoas confiam que ele vale. Ele vale, a criptomoeda passa a valer porque, né, uma quantidade da riqueza produzida passa a ser expressa não mais em real, dólar, euro, mas, né, por exemplo, em Bitcoin, né, ou outra criptomoeda. Mas aí fica a pergunta para vocês. Então é por isso que essas criptomoedas, quando elas surgem e vingam, elas tendem a se valorizar muito rápido. É uma operação meramente cambial que tem aí, né? Porque elas no início não expressam nada, ou seja, um Bitcoin vale porra nenhuma. Na medida que aquilo começa a ser usado para expressar a riqueza que é constantemente produzida, criada e reproduzida na sociedade, aquilo ali começa a valer mais. E quanto mais pessoas passam a comprar Bitcoin para expressar o valor que elas se apossaram, mas que foi produzido lá no interior do processo de produção e reprodução do capital, mais essa moeda se valoriza. Então, uma criptomoeda, quando ela começa a ser utilizada, se ela vingar, ela de fato tende a ter níveis de crescimento muito grandes, porque aquilo não existia antes. Quando foi criado, não tinha valor nenhum, porque não expressava nada. E agora ela começa a expressar massas cada vez maior de riqueza. E pior, as criptomoedas ainda tem um outro mecanismo interno fundamental aqui da gente entender. Regra geral, as criptomoedas têm uma quantidade fixa de moeda, ainda que simbólica. Por exemplo, os bitcoins, acho que são 21 milhões de bitcoin. Tá? Até tem um mecanismo que te permite que com o tempo surja mais bitcoin, mas é bem lento e bem gradual. Então o que acontece? Esses 21 milhões de bitcoin, se eles estão expressando uma quantidade de riqueza que representa 500 milhões de reais, esses 21 milhões de bitcoin vão valer o equivalente a 500 milhões de reais. Né? Se de repente passa a ser 30 bilhões de reais, os mesmos 21 milhões de bitcoin vai estar valendo, né, 40 bilhões de reais, 100 bilhões de reais, 1 trilhão de reais. Então, quanto mais as pessoas começam a pegar o real e transformar em Bitcoin, mais quantidade de riqueza aquele Bitcoin está expressando. Só que tem uma questão. O que garante que essa criptomoeda vai continuar a se valorizar? Nada. Inclusive, se as pessoas passarem a não utilizar menos o Bitcoin, ocorre o processo inverso, né? Ele, além de se deflacionar, ele começa a se inflacionar, né? Um Bitcoin, além de valer mais, passa a valer menos. Outra coisa, se uma criptomoeda tem um crescimento aí de 200, 300, 400% anual, se isso continua ao longo dos largos anos, claramente isso logo chegou numa barreira que não te permite ela crescer mais. Tá? No limite, o limite do crescimento da valorização dessa moeda seria se ela fosse utilizada pela sociedade inteira. Então, ninguém mais utiliza nem real, nem euro, nem pesos argentinos, nem o que quer que seja, só utiliza Bitcoin. Aí pronto, toda a riqueza da sociedade está expressa no Bitcoin. O Bitcoin só vai crescer se a riqueza da sociedade aumentar. Estão entendendo o mecanismo? Acontece que essas criptomoedas têm um limite muito grande, elas são pouquíssimo operacionais. São pouquíssimo operacionais porque ainda é muito difícil de você utilizar uma criptomoeda para fazer compras ordinárias no seu dia a dia. Além delas não serem aceitas na maioria dos casos, se for comprar um pão com um Bitcoin, vai ser 0,003 Bitcoin. Essa quantia fixa torna ela completamente não operacional para fazer essas transações. Então, normalmente, criptomoedas são utilizadas só em reservas de valor. Só naquele valor que está entesourado em determinado momento, que está acumulado em determinado momento. Então, o limite da fração da riqueza da sociedade que pode ficar armazenado por longos períodos em criptomoeda é muito pequeno. Porque não se esqueçam que boa parte do valor acumulado pelas empresas
são reutilizados pelo sistema de crédito, pelo sistema bancário, para empréstimos para outras empresas que estão atuando naquele momento. Então, o valor que a empresa tem não está necessariamente parado, está sendo usado por outras empresas. E é porque muitas estão poupando e só algumas estão pegando empréstimo para utilizar esse valor em grande escala, que é possível, né, esse mecanismo funcionar. Então, a fração do recurso da sociedade que estão em reservas de valor é muito menor. Tá? Então, veja, sim, você pode ter rentabilidades grandes com Bitcoin, como pode ter perdas gigantescas. Você pode ter um ganho anual de 300%, se aquela moeda continuar crescendo, o uso dela para expressar a riqueza produzida, como pode ter quedas de até de 100%. Né? É o que aconteceu com a empresa aí, a FTX, FTX, ou como queiram chamar, que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e que faliu, que tinha sua própria criptomoeda. Tá? E que fez um monte de manobras financeiras. Quando essa empresa perdeu o descrédito no final do ano passado, perdeu a credibilidade, quer dizer, essa criptomoeda dela, simplesmente quem tinha, começou a desovar e ela passou a ser utilizada para expressar riqueza nenhuma. A criptomoeda da FTX passou a valer zero. Inclusive a justificativa lá da Xland, da empresa que teria colocado seus recursos jogadores do Palmeiras, é que eles tinham muito recurso nessa tal FTX. Então essa criptomoeda da FTX passou a valer de muito para nada. Todos os apologistas de criptomoeda aí estão falando, não, é porque a criptomoeda boa mesmo é a Bitcoin. Né? Esse cara aí da FTX, ele que todo mundo falava que era o gênio da criptomoeda, agora passou a ser o picareta maior e a criptomoeda dele passou a não valer nada. Então é isso. Criptomoeda, você vai estar colocando o seu dinheiro em algo que, se for muito utilizado para expressar a riqueza produzida, vai se valorizar muito. Se não for, vai se desvalorizar, podendo até não valer nada, tá? Se deixar de ser utilizado. E óbvio que nenhuma empresa vai te dar rentabilidade de 80% ao ano, de 100% ao ano, de 50% ao ano, garantida, de algo que ela não sabe a rentabilidade, o que ela vai obter com isso. Né? Ela pode aplicar em criptomoeda, pode ganhar muito e pode inclusive perder pra caramba, perder 40%, 50%, 60% do seu valor. Ninguém vai oferecer. Que é um fenômeno parecido com as ações. Então aqui nós terminamos aqui o terceiro ponto de nosso vídeo. A maioria das grandes empresas já consolidadas, já estabelecidas no mercado, elas não crescem em patamares assombrosos de um ano para o outro, tá? A não ser que for uma área nova, um setor novo que está surgindo. Então, se vocês olharem aí a cotação das ações das empresas gigantes, elas variam muito pouco ao longo do ano. Os grandes capitalistas nunca tentam ganhar dinheiro comprando ação barata e vender cara. Isso é ilusão de classe média. Porque, como a gente pode ver, né, qual que vai ser a rentabilidade que você vai ter ao ser proprietário das ações? Vamos voltar aqui em cima de novo. Né? Então, investiu lá 100 milhões... obteve 120 milhões, ou seja, um lucro operacional de 20 milhões. Esse lucro vai ser dividido, um pedaço vai virar juros, né? Vamos supor aqui 5 milhões. Tá? Um outro pedaço vai virar imposto, vamos supor aqui outros 5 milhões. Então sobrou 10%. E olha que eu botei um número aqui, 20% do lucro operacional está muito alto, muito acima da média do mercado. Sobrou para você de lucro líquido, suponhamos, 10 milhões, que é 10% do valor que foi adiantado. E ainda assim, do dividendos vai ser dividido, suponhamos, 5%, 5 milhões. 5% ou 5 milhões. Pô, isso no ano, meus amigos. Se o cara tem 1 bilhão aplicado, significa que ele vai ter ganho, né? De dividendos ou na valorização da sua ação, que vai expressar o crescimento dessa empresa no futuro, ele vai ter ganho aí, 1 bilhão aplicado, 50 milhões. Muita grana. Se ele tem aí 10 bilhões, ele vai ter ganho 500 milhões. Agora, se você tem R$1.000, você vai ganhar no final do ano R$1.000, você vai ganhar 50 reais. Se você tem 10 mil, você vai ganhar 500. Se você tem 100 mil reais aplicado, no final do ano você vai ganhar 5 mil. Tá entendendo? Então, evidentemente,
classe média, coitadinha, fica desiludido, porque, né, o trabalhador não tem como se enriquecer por um mecanismo desse. Tem como o cara que já é muito rico se enriquecer mais. Mas para você que precisa usar esse recurso para comprar uma casa, um carro, um móvel novo, não vai ter jeito. Uma pessoa de classe média, um trabalhador, para acreditar que ele vai ficar rico, ele tem que ter ganhos de 100, de 200, de 300, de 500% ao ano. Então, quando ele não se ilude com a criptomoeda, coloca o dinheiro dele lá, às vezes até ganha muito no primeiro período, depois a coisa despenca, ele se ilude com day trade. Então, eu vou aplicar o meu dinheiro, ou eu mesmo vou ser um trader, então vou ficar comprando e vendendo ações todos os dias, ou então eu vou colocar na mão de um gênio do mercado que entende das coisas e ele vai aplicar para mim. Acontece, meu amigo, que as ações confiáveis são das grandes empresas. São as das grandes empresas, que via de regra crescem relativamente pouco por ano, mas um crescimento consistente. As empresas emergentes, né, vamos chamar assim, empresas emergentes, podem crescer isso aqui, 100, 200, 300% ao ano. Mas para cada empresa que consegue isso, você vai ter 50, 100 empresas que não vão conseguir, que vão quebrar, inclusive, que vão desaparecer ou que vão ser incorporadas pelas grandes. São as estatísticas do mercado. Então isso aqui é tipo jogar na Mega Sena, tá? Quando você olha para trás, você identifica aquelas empresas cuja ação valia, sei lá, R$5 cada ação há 5 anos atrás, e agora essa ação está valendo R$100. Aí você fala, poxa, se eu tivesse botado R$10.000 ali, minha riqueza tinha virado 200 mil, tinha virado 250 mil. Mas é porque você sempre olha para aquela empresa que era menor e que explodiu. Ao lado dela tinha outras 100 que eram menores e que desapareceram e que sumiram. Então ponto 1, ninguém vai te dar uma rentabilidade fixa de 50%, 80%, 100% ao ano em cima de aplicações de day trade, onde uma, duas que dá certo, que ela joga o valor ali, que cresce, vai ter outras que vão cair. Você nunca sabe quando a empresa que está crescendo ela vai se embicar para baixo, né? Inclusive uma empresa que está na tendência de crescimento, naquele dia ela tem queda. E de repente daqui a 4, 5 semanas ela começa a dar prejuízo. Você não consegue saber isso de antemão, tá? Mas eles utilizam esses crescimentos rápidos das pequenas empresas, ou essa valorização rápida, que às vezes tem a criptomoeda, para te iludir que eles podem te pagar uns juros de 50%, de 80% ao ano, que é a mesma coisa que 2, 3% ao mês, como a gente já viu. Eles te iludem com relação a isso, te mostrando os dados de valorização das criptomoedas em alguns anos e os dados de valorização de algumas pequenas empresas, tentando te iludir que os traders vão saber que empresas são essas que vão ter esse crescimento e quais são aquelas que vão cair e vão aplicar só nas que vão crescer. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês para terminar esse vídeo e depois eu vou dedicar um vídeo só a isso. Grandes capitalistas, a ideia deles não é vender ação nunca, tá? Não é vender ação nunca. Eles só compram ação e nunca vendem. Só se eles tiverem alguma informação privilegiada, né? Como o carinho lá das Americanas, que viu que a situação, que as Americanas estavam na situação de colapso iminente. Eles compram ação para não vender nunca, para ficar ganhando só os dividendos em cima daquelas ações e ainda pegam os dividendos para comprar mais ações. Então eles estudam o mercado financeiro só para saber de que empresa eles vão comprar mais ações, porque a finalidade do capitalismo é, apropriando dessa fatia de valor que é produzida no processo de produção e reprodução da riqueza, transferir, fazer com que essa riqueza que você tenha cresça. Com qual objetivo? Para que ela cresça mais. Mas para que você quer essa riqueza no valor maior? Para poder aplicar e conseguir um valor maior ainda. E por que você quer um valor maior ainda? Para poder aplicar e conseguir um valor ainda maior. Tá? Não é viver bem, não é ter acesso a conforto, às necessidades de todos. Não. O capital é um movimento infinito de valorização cujo objetivo é valorizar ainda mais. E essa é a mentalidade. Eu vou trazer uns IECs aqui de grandes capitalistas ou de
pessoas que têm a mentalidade de um capitalista, e vocês vão entender isso. Eles aplicam dinheiro para não retirar nunca. Quem usa day trade e criptomoeda com o objetivo de enriquecimento rápido é a classe média iludida, ou às vezes o trabalhador que é iludido, com a possibilidade de se enriquecer no mercado financeiro. Só que o mercado financeiro é feito para que os grandes capitalistas mantenham o seu capital e continuem se apropriando dessa fatia extra de recursos de valor excedente que é produzido todos os anos, ano após ano. É feito para isso. Como o mercado é uma loucura completa, é maluco, é irracional, nem isso às vezes eles conseguem. Tá? Você se enriquecer sem ter muito dinheiro no mercado financeiro não é uma probabilidade muito maior do que você ganhar na Mega Sena. Tá? Não é muito maior do que você ganhar na Mega Sena. É uma ilusão. Tá? Então é isso, meus amigos. Espero ter explicado aqui um pouquinho da lógica do processo. Tá? Mostrado aqui para vocês que juros de 2% ao mês, 3% ao mês, 5% ao mês é necessariamente golpe. É impossível você ganhar isso com a dinâmica corriqueira do mercado. E sim, existem casos como das criptomoedas e de ações de empresas que estão em ascensão, que têm crescimentos vertiginosos em um determinado ano, mas isso vai ser sempre por pouco tempo e você nunca sabe quando vai acontecer e se vai acontecer. Portanto, ninguém vai te dar renda fixa com aplicação em cima dessas modalidades, por assim dizer, susceptíveis a maiores oscilações no mercado. Tá bom? Então é isso. O capitalismo não é feito nem para você se enriquecer, pelo contrário, é feito para você continuar trabalhando feito doido para que manter a riqueza em um patamar constantemente maior da riqueza daqueles que já têm a riqueza. É para isso que o capitalismo funciona e é assim que ele funciona. Então, um abraço e até o próximo vídeo.